declaração de Manuel Neto, o dia que ele me convidou para nós mudarmos para Coab, e eu aceitei o convite dele, acompanhando ele para Coab. Foi uma alegria muito grande. Mas nós fomos morar na Coab porque realmente nós não tínhamos condição financeira de comprar uma casa ou um barraco simples aqui no centro da cidade. Então, quando eu precisei de vender a minha casa, que foi na rua Capitão Esperidião, onde eu vivi 38 anos, ali eu adquiri minha família, construí minha vida toda ali, e eu precisei de vender para ajudar ele a pagar dívidas que ele tinha para com o Banco do Brasil e a Caixa Federal. Dívidas dele e do meu filho, Manuel Júnior. Aí nós fomos morar de favor numa casa na rua Paulo Afonso, fomos morar de favor na rua Paulo Afonso, numa casa da Ruth e do Cari, porque nós não tínhamos situação financeira para comprar uma casa para nós morarmos. E ele ficou muito indignado de depender do genro dele para ele morar, ele não se sentia bem, morando numa casa boa, confortável, mas que a casa era do genro dele. Apesar de toda a amizade e relacionamento saudável que ele tinha com a pessoa do Carinho Porto, da nossa filha Ruth. O que a senhora está me falando, então, vai ao contrário do que os adversários políticos dele pregavam, que dizem que esse terceiro mandato dele foi um mandato, entre aspas, alguns citam, desastroso e de desvios de conduta. Foi tudo o contrário. A senhora está me falando justamente o oposto do que os adversários dele pregam. O que eu estou falando, eu posso provar por mais A ou por mais B, diante a justiça e as leis de João Pinheiro, as leis dos homens e a lei de Deus. E nós fomos morar na Coab porque nós não tínhamos situação financeira para pagar um aluguel de uma casa aqui no centro da cidade. E lá ele viveu 11 meses. Viveu com alegria, porque ele era uma pessoa alegre. Mas no fundo do coração dele, eu tinha uma tristeza muito grande com ele. Porque depois dele já idoso, depois de mais dos seus 70 anos de idade, com um problema sério de saúde no coração, e ele não ter mais condições, já não tinha mais seu carro próprio, a fazenda já era só uma pequena parte de terra que ele tinha no nome dele, o outro já tinha dividido com seus filhos, então esses filhos você pode até cortar. Essa é a realidade, Wellington. E à noite do dia 13 de novembro de 1999, às 3 horas e 15 minutos da manhã, que Deus arrebatou Manuel Neto, eu e ele, nós não tínhamos em casa o dinheiro para pagar a urna para sepultar ele. De tão tamanha humildade que era a nossa vida. Nesse final de vida, os amigos, os políticos que sempre estiveram perto dele ainda deram atenção ou muitos abandonaram? Muito pelo contrário, todos visitaram ele na sua enfermidade, principalmente, que eu tive com ele por 23 dias internado na cidade de Patos de Minas, no Hospital Veracruz. O hospital tinha até que estar trabalhando a favor dele, porque a situação dele era bem delicada da sua saúde, de tantos políticos correligionários, não só de João Pinheiro e do município de João Pinheiro, de Belo Horizonte, de Brasília, de todas as cidades vizinhas de Patos de Minas, estavam constantemente a portaria do Hospital Veracruz lotada de pessoas aguardando uma hora de entrar e fazer uma visita bem rápida para Manuel. Inclusive dos adversários políticos dele, que visitou ele por várias vezes. Por 3 vezes visitou ele no Hospital Veracruz, o senhor José Romero, o senhor José Romero, ex-prefeito, e o senhor Dr. João Batista Franco. E depois, quando nós retornamos a Coab, na nossa simples e humilde residência na Coab, esses 2 adversários dele, políticos, dizendo o nome de outros, visitou por várias vezes a pessoa de Manuel Neto na residência da Coab.